contemporâneo do Delson e do Admir. Tive aula, o prazer de ter aula, tive aula com o professor Ricardo, com a professora Virgínia, com o professor Edgar, aqui que eu faço minha menção honrosa e saudosa. Também não conheço o professor, não tive o privilégio de conhecer o professor Davi. Na área de fatores humanos, eu estava chegando ao programa, o professor Chiru, deve estar acordando aí, estava chegando para fundar a sua área, eu tive o privilégio de ter aula com ele. Esqueci da professora Andressa, da área de segurança de reatores, também acho que o tempo nos separa, são décadas. E na área de física de fatores humanos, eu não conheço o professor Alain de vista, mas já era profissional quando ele passou a ser professor do PEN. Espero não ter esquecido ninguém. A professora Inayá não chegou a ser minha contemporânea, eu entrei, ela entrou, eu estava saindo. Então, se você, professora, puder colocar a apresentação. Claro, pois não, professor. Então, meus caros colegas e futuros profissionais da área nuclear, eu preparei apenas 11 transparências, com muito carinho para os alunos que estão chegando no programa, com muito entusiasmo, porque eu sou um entusiasta da área e queria procurar passar para vocês a minha felicidade. Eu estou profundamente emocionado de estar falando aqui. Desde que eu fiz meu doutorado, defendi minha tese de doutorado, eu nunca mais apresentei um seminário na COP. Embora tenha participado de centenas de bancas, eu voltei 20 anos depois para falar na chegada de vocês. Convidei, devem estar assistindo aí pelo YouTube, alguns professores meus da física, professor João Barcelo Neto, professor Fernando Caruso, porque ficaram interessados, porque eu vou começar a falar de física nuclear. Convidei também o professor Aragão, e vou começar a falar de Leucipo e Demócrito. Pode passar a transparência, por favor, professor? Sim, professor. Então, meus caros, a filosofia, dividida em algumas partes, a primeira etapa da filosofia, conhecida como pré-socrática, eu quero dar destaque a dois filósofos, o Leucipo, e, na verdade, Leucipo nasceu em Mileto, foi para Abdera, Demócrito era discípulo de Leucipo, e eles fazem parte de uma corrente chamada de atomistas. Eles são os últimos pré-socráticos. E o que é importante destacar na participação deles na história da ciência é que os registros históricos apontam que eles foram os primeiros a defender o conceito de que haveria uma parte, que a matéria seria constituída de partes indivisíveis e únicas, chamados átomos. A é o prefixo grego para não, né? E também que haveria espaço entre os átomos para que eles pudessem se movimentar. Essas duas ideias, a gente vai ver depois, elas foram um problema para a humanidade, porque elas não interessaram ou incomodaram o pensamento geral durante quase 2000 anos. O fato de haver espaço entre a matéria e o conceito de haver uma entidade única. Eles diziam que havia essas entidades chamadas átomos se agregavam por afinidade, enfim, para formar todos os objetos, né? E isso gerou, a gente vai falar em seguida, até chegar no século XIX, no século XX, alguns problemas na história da humanidade. Mas eu queria, antes de falar sobre esses problemas, citar que a escola pré-socrática acaba
com o Demócrito, mais ou menos, e o Sócrates inicia a segunda fase da filosofia, uma filosofia voltada para a política e para a ética, para o ser humano, conhecida como filosofia antropológica. E o Sócrates foi orientador de Platão, que foi orientador de Aristóteles. Eu quero fazer também aqui, então, uma ressalva a modelo de mundo de Aristóteles, porque isso também vai ser importante no decorrer aqui da nossa conversa. O Aristóteles ele defendia a ideia de que haveria um mundo celestial, onde os movimentos eram perfeitos e, portanto, circulares. Ele era geocentrista, porque a filosofia era, à época, colocava o homem no centro de tudo, né? Como eu já havia dito, e nós habitávamos a Terra, enfim, e que todas as coisas eram formadas de 4 elementos. E esses conceitos, na verdade, foram muito interessantes para o futuro dos próximos séculos. O Aristóteles era contemporâneo de Alexandre, ele não viveu muito, Alexandre morreu cedo em batalha lá lutando contra os persas, na verdade ele morreu na Índia. E aí o Aristóteles, eu não estou vendo a minha transparência, mas não tem problema, eu vou falando. O Aristóteles ele teve alguns problemas, porque o seu imperador morreu cedo, e a Grécia foi absorvida, a cultura grega foi absorvida pelo Império Romano. O Império Romano levou 800 anos, como vocês sabem. O imperador Constantino se cristianizou. Eles foram absorvidos, eu prefiro a palavra absorvidos, pelos germânicos, na qual eles lutaram durante 4 séculos, e aí cria-se o Império, Sacro Império Romano Germânico, e a humanidade cai na que a gente chama de profunda Idade Média, e os conceitos gregos e científicos, a ideia de entender o mundo de forma lógica e sistemática cai em desuso. Mais do que isso, cai em perigo, né? E aqui eu faço a primeira ressalva, eu não faço nenhuma crítica do ponto de vista da religiosidade nem da fé de ninguém, isso é uma atitude privada da cidadania. Eu sou agnóstico, mas eu vou citar do ponto de vista histórico, não é? A participação inevitável da cultura cristã na história humana. Então, como eu disse, a humanidade cai na profunda Idade Média, e somente no Renascimento, 1400, e aí o Renascimento, a Idade Média acaba formalmente na tomada de Constantinopla, mas, bem, cada um vê o mundo como a pessoa é. Eu vou até citar uma escritora, Ana Asnis, daqui a pouco, que fala sobre isso. Eu acho que a Idade Média acabou quando o Galileu escreveu o Diálogo sobre os 2 máximos sistemas do mundo. Cada um vê o mundo da forma que é, né? Talvez tenha alguém que possa ver o mundo que a Idade Média acabou em Veneza, quando algumas pessoas que tinham muito dinheiro resolveram botar seus banquinhos na praça e emprestar dinheiro, bancos, veja o nome, e emprestar dinheiro para o mercantilismo e para a idade comercial que se iniciava à época. Então, esse marco de divisão da Idade Média para a Idade Moderna, cada um faz o seu. O meu é esse, é quando Galileu escreve 10 anos antes de morrer. É um livro muito interessante, né, que eu já citei aqui. Mas eu queria voltar um pouquinho e falar de um cara chamado Nicolau Copérnico. Ele era um padre polonês, e ele, vivendo numa sociedade cristã profundamente fundamentalista, declarou que havia tido uma experiência fora do corpo.
e que nessa experiência fora do corpo, deve ter subido muito alto, né? Ele viu que, na verdade, o Sol era o centro do universo, a Terra e os planetas orbitavam em torno do Sol. Declarou isso e foi queimado, né? Bem, em seguida, eu quero fazer menção, e aí já havia tido a reforma, então as pessoas que viviam nos países germânicos e de influência germânica já não eram mais católicos, já eram protestantes, né? Já havia tido a reforma luterana. Então, eu quero aqui lembrar a importância do Kepler e do Tycho Brahe, uma história muito interessante. O Tycho Brahe era um astrônomo dinamarquês muito detalhista, muito detalhista. E ele era geocentrista. Ele tinha muitas marcações de observações, não sei como que ele fez isso no céu da Dinamarca, mas o fez, até que, em final 1598, alguma coisa assim, ele é obrigado a ir para Praga, onde ele encontra o Tycho Brahe, que começa a trabalhar com ele. O Tycho Brahe é acusado, e até hoje não se sabe, de tê-lo envenenado. O Kepler é acusado de ter envenenado o Kepler, porque o Tycho Brahe morreu de envenenamento por chumbo 3 anos depois de conhecer o Kepler. Mas também há um registro histórico que o Tycho Brahe perdeu o nariz numa batalha de espada quando era jovem, por causa de moças, né? E ele usava um protetor de nariz de chumbo. Então, talvez o Kepler tenha sido injustiçado. Mas o fato é, o Kepler, por ter herdado os registros profundamente detalhados do Tycho Brahe, foi capaz de dizer, olha, o problema do modelo geocentrista é que as órbitas não são esféricas. E aí eu queria fazer aqui um parêntese, né? A primeira lei do Kepler, ele propõe que as órbitas sejam elípticas, porque o Tycho Brahe, que era geocentrista, tinha registros tão precisos que fez com que o Tycho Brahe, que o Kepler fosse capaz de observar e dizer, olha, não tem problema com o modelo geocentrista, não. O problema é que as órbitas não são círculos, elas são elipses. E aqui eu queria fazer minha primeira... Eu sou um conhecido contador de história, eu queria fazer contar a primeira história aqui da minha apresentação, e fala sobre modelos e fenômenos. O modelo geocentrista, que colocava a Terra no centro, o Sol e os planetas girando em torno no firmamento, ele, na verdade, as órbitas giravam em torno de deferentes, quer dizer, o centro de cada órbita girava em torno de órbitas circulares, e assim sucessivamente. Esse modelo é do Ptolomeu I, de Alexandria, século I. Esse modelo ele funcionava muito bem, porque você acertava os períodos e os raios dessas deferentes, quer dizer, órbitas concêntricas, né, em torno da Terra. Você observava o zigue-zague dos planetas no céu. Se você observar os planetas, aparentemente, do nosso referencial, eles vão e voltam, né? Dependendo da combinação das órbitas. Então, o modelo geocentrista de colocar a Terra no centro e fazer órbitas circulares e deferentes órbitas circulares dentro de órbitas circulares, de acertar períodos e raios, funcionava muito melhor do que o modelo heliocêntrico de colocar o céu no centro e os planetas em órbitas circulares ao seu entorno. E aqui eu faço a minha primeira observação, que é essa questão da nossa profissão. Veja, eu estou descrevendo um modelo que não correspondia à verdade funcionava melhor do que o modelo que, a priori,
descrevia a verdade. Hoje nós sabemos que se fosse um problema de dois corpos, nenhum dos dois estava certo, não é? Dois corpos, um orbita o outro. Essa é a primeira lição que eu queria passar para vocês. Não existe maniqueísmo na ciência. Não necessariamente o meu modelo precisa estar certo para o seu estar errado. E emendo dizendo que a nossa profissão, e aí conto aqui a história do relógio Cuco. A nossa profissão é a seguinte: você é chamado a observar. O relógio Cuco é aquele. Cuco é um passarinho que tem na Floresta Negra, na Alemanha, né? O relógio Cuco é aquele que você pode observar o badalo, de vez em quando sai aquele passarinho e faz cuco, os ponteiros são analógicos, você consegue observar o movimento, então você consegue medir o ângulo bem pequeno da oscilação, né? Dá aquela roubadinha do seno do teta tende a teta, você consegue medir período, consegue medir os movimentos, consegue ouvir os barulhos, então consegue fazer medidas do movimento circular dos ponteiros. E aí, o que é a nossa profissão? Construir um modelo sistemático, lógico, são os princípios físicos, que são baseados na lógica, que descrevam o que você está medindo. Esse é o modelo físico. O modelo físico pode ser associado a alguma matemática, porque tem a capacidade de ser dedutiva e, portanto, previsibilidade, equações diferenciais, modelos algébricos, espaços topológicos. Se a gente associa o modelo físico a uma boa matemática, a gente consegue ter previsibilidade no tempo e no espaço. Então, eu consigo dizer, olha, pelo meu modelo físico, aqui que eu descrevi do que eu estou observando no relógio Cuco, resolvi aqui umas equações no tempo, e eu sei que daqui a tantas horas esses ponteiros vão estar em tal lugar no espaço, sei que o passarinho vai sair daqui a tanto tempo, enfim. Então, essa é a nossa profissão, é fazer modelos. Mas se eu lhe perguntar o que tem lá dentro do relógio, você não vai saber, ninguém vai saber. A gente sabe porque o relógio foi feito por seres humanos e são engrenagens, engrenagens, engrenagens. Mas na natureza, a gente nunca... Nosso trabalho não é dizer o que está acontecendo na natureza. O nosso trabalho é escrever modelos conceituais que façam sentido do ponto de vista lógico, que descrevam bem o que a gente está medindo. Essa é uma importante diferença. A gente nunca vai saber o que é um modelo, e por isso, o que é o fenômeno, e por isso os modelos caem, porque eles refletem o que a gente está medindo naquele momento, nossa capacidade de medida. Então, é a segunda lição que eu aprendi na vida, e aprendi com meus professores aí que eu citei, que o que é a nossa profissão, que é olhar para a natureza, não ter a pretensão de entender, de descobrir o que está acontecendo na intimidade da natureza. Isso é um nome bom, viu? Intimidade da natureza. Se alguém quiser vir para a área da segurança, a gente pode até escrever um livro chamado Intimidade da Natureza. Eventualmente, ele vai até vender muito, porque alguns vão se enganar com o que quer dizer esse nome, né? Mas, enfim, o nosso trabalho não... Para sua área. Pois não? Eu sou pesquisador visitante da área da segurança, com muito me orgulho, embora eu tenha conversado... Ontem eu estava conversando com um professor que tem muita influência na minha vida profissional. Eu tive alguns professores com muita influência na minha vida profissional. O professor Vilhena, infelizmente, não pôde assistir, a esposa dele está doente. O doutor Bogado está fazendo exames nesse momento, também não está podendo assistir. Eu estava conversando com o professor Aquilino, depois conversei com o professor Paulo, que foi meu orientador, e eu tive uma formação meio de pato, né? O professor Alvim teve muita importância na minha formação. A formação de pato aprendi um pouquinho de tudo. O pato é aquele bicho que voa mal, anda mal, nada mal, mas faz tudo, né? E eu
quando cursei e o profissional que eu sou na engenharia nuclear, eu aprendi assim, eu aprendi a saber um pouco de engenharia, um pouco na segurança, um pouco de métodos probabilísticos, um pouco de inteligência artificial, com o professor Chiru, um pouco de física de reatores, um pouco de controle, um pouco de análise, um pouco de cinética. Ontem eu estava falando com o professor Aquilino sobre um curso que ele me deu, e eu tenho muita... Esse curso não existe mais, é uma pena, aprendi muito nesse curso. E um curso que eu trago até hoje. O professor Alvim me deu métodos numéricos, o professor Ricardo me deu detecção de radiação, professor... Então, eu fiz tudo, né? Eu cursei todas as disciplinas da área básica da engenharia nuclear. Então, eu, voltando aqui, falei um pouquinho de mim, voltando aqui para o que eu estava conversando com vocês, sobre as lições, essas duas lições sobre o que é a nossa profissão, né? E que não há maniqueísmo na ciência. E aí eu sigo, e, por favor, professora, pode passar? Eu vou dar um salto de 2.300 anos. Vocês vejam, meus caros, a humanidade fica sem falar um assunto da matéria, se a matéria é composta, pode ser dividida até certo ponto ou não, se existe espaço entre a matéria, por razões políticas e religiosas que conflitavam com o status quo da área, da época. Vocês sabem que os nossos algarismos, por exemplo, eles são indo-arábicos, né? Na verdade, eles são hindus, são símbolos de 1 até 9, eles são hindus. Os árabes tiveram o grande mérito de entender os algarismos em sequência como strings, né? Lerem. E também o matemático persa, já do século IX, veja, século IX, a Pérsia não era mais aquela Pérsia que eu contei da época do Alexandre, né? Do Ciro, nem do Xerxes, nem do Artaxerxes. Estou falando já de 1000 e tantos anos depois. Século IX, a Pérsia já era muçulmana, né? Então, a primeira vez que aparece o conceito de zero, quer dizer, de a existência zero que simboliza o nada, não existe nada, aparece no mundo árabe no século IX. E isso conflita brutalmente quanto à interpretação de mundo reinante à época, que era O cara está necessário. falando, sabe? Contando a história. É uma palestra de abertura. Nilo, você está com o microfone aberto. Não, estou aqui. E isso é... Então, você vê o conceito de espaço entre a matéria. Os atomistas que defendiam fundamentalmente que não houve uma criação, que as coisas sempre existiram. Isso conflitava com a ideia de que haveria um Deus que criou tudo. E o conceito de zero, que é a existência de nada, e de espaço entre as coisas, foi banido e varrido da história da humanidade. Por razões essas, né? O mundo aristotélico era muito mais interessante para o status quo e o pensamento religioso e político da época. Até que, como eu falei, um químico, primeiro a falar nisso, em 1803, um químico inglês, ele volta a falar que poderia haver uma parte indivisível da matéria, ele resgata a ideia dos atomistas. Mas o que nos interessa mesmo, e aqui a gente começa a falar da história da engenharia nuclear, são histórias muito interessantes. Um físico alemão chamado Reutinger, em 1895, ele estava fazendo umas experiências com um fenômeno chamado fluorescência. Fluorescência é a capacidade de... Se eu estiver confundindo fluorescência, não, fosforescência. É a capacidade de você absorver radiação eletromagnética e emitir radiação na faixa visível, simultaneamente. Essa é a fosforescência. Ele estava fazendo esses estudos, né? Então, ele pegou umas ampolas de Crookes. O que são ampolas de Crookes? São anodes e cátodos dentro de uma ampola com ar rarefeito, para você poder ter um ar de corrente elétrica, de elétrons. E os elétrons acelerados que chocavam contra o anodo emitiam radiação. Hoje a gente sabe que
partículas aceleradas emitem radiação eletromagnética, exceto, isso deu um problema enorme para os modelos atômicos, os elétrons em órbita, né? Porque se a velocidade é uma grandeza vetorial e os elétrons, pelo modelo de Rutherford, por exemplo, que você tem um núcleo e elétrons orbitando, eles deveriam estar emitindo. Mas isso é um problema para os físicos. Eu não vou entrar nessa questão, eu vou voltar para a energia nuclear. Então, como os elétrons estavam sendo desacelerados lá no anodo, né, eles emitiam radiação. E ele apagou a luz e tinha e mesmo essa ampulha coberta por papel, ele verificou que uma tela de bário que ele tinha no laboratório dele começou a brilhar. Quer dizer, ele estava recebendo, se era um elemento fosforescente, ele devia estar recebendo algum tipo de radiação eletromagnética. Ele não sabia do que se tratava, falou, isso aí deve ser um raio-x. Se despertou o interesse de um físico francês chamado Becquerel, Antoine-Henri Becquerel, e que resolveu fazer as mesmas experiências. Mas aí ele estava interessado no fenômeno da fluorescência, né? Ele achava que é a fluorescência? A capacidade de um material absorver energia eletromagnética e emitir a posteriori luz visível. Então, ele pegou umas substâncias que tinham, coincidentemente, urânio, e aí começou a haver um período de chuvas. Eu botei a frase, eu não traduzi do francês, não, a tradução não é minha, tá? É porque eu não sei falar francês. Assim como eu também não traduzi do italiano a frase lá do Galileu, mesmo porque na época do Galileu não havia. O italiano é uma língua moderna e artificial, não sei se vocês sabem. A minha filha morou na Toscana durante alguns anos e até hoje quem mora, pessoal quem mora em Veneza fala italiano com palavras típicas do Vêneto. Quem mora na Toscana fala italiano com palavras típicas da Toscana. Até hoje a minha filha, quando fala com italiana, as pessoas imediatamente falam: você viveu na Toscana, né? Eu não falo nada italiano, aprendi. Minha família está ouvindo aí, família Lodge, o mais eminente deles, o reitor da UERJ, deve estar no YouTube. O que eu aprendi italiano foram palavrões com a minha mãe, né, mãe? Pois é, mas enfim, palavrões em dialeto. Mas seguindo a vida, eu também não traduzi do francês, mas houve um período de chuva, então ele não podia botar no sol para irradiar com energia eletromagnética, né? O Becquerel. Então ele guardou, envolveu em papel e guardou junto com filmes fotográficos, que essa é a experiência que ele tinha bolado. Eu vou colocar esse material no sol, ele vai absorver energia eletromagnética, ele é um material fluorescente, não é isso? E depois eu vou ver se ele imprime, se ele faz imagens em filmes fotográficos. Guardou lá, começou a chover muito, ele guardou numa gaveta. E ele, quando abriu a gaveta, ele tinha total convicção que as imagens seriam péssimas. Pode passar, por favor, professora. E, para surpresa, elas não eram. Elas eram nítidas. Por quê? Porque, na verdade, elas não eram o mesmo fenômeno que o Röntgen tinha descoberto. O Röntgen tinha descoberto emissão de raio-x por freamento. Eu também não sei alemão. Minha filha, que estudou no colégio alemão desde 2 anos, deve saber interpretar essa palavra melhor do que eu. Agora ela trabalha até no colégio Corcovado, onde se fala alemão o dia inteiro. Mas parece que é freamento. Então, não era a mesma natureza de partícula, não podia ser. E o Rutherford vem provar isso depois, numa experiência clássica. Isso bastou para a última transparência, mas não tem problema, eu continuo falando. Então, o Röntgen ele verificou que não podia ser, né, o mesmo fenômeno, porque ele não podia ser um fenômeno de fluorescência, porque aquele material não tinha sido submetido à energia eletromagnética. Então, não era isso. Não era o mesmo fenômeno do Becquerel,
E ele notou, isso é mérito dele, não dos Curie, que isso era uma peculiaridade de qualquer composto que tinha urânio. Esse é o mérito do Becquerel. Então, ele começou... Isso despertou interesse. Becquerel era francês, morava em Paris, despertou interesse de um casal famoso na física e na química, né? Os Curie, que começaram a estudar esse fenômeno, o fenômeno do Becquerel, e trabalharam com 1.400 litros de uranita, acho que é isso, e conseguiram separar dois elementos que, na verdade, eram muito mais energéticos do que o urânio. E o primeiro, a Marie Curie, por ser polonesa, apelidou de polônio, são elementos, a gente sabe, da cadeia de recaimento do polônio. A gente tem dois elementos naturalmente radioativos no nosso planeta, né? Fundamentais das séries, o tório e o urânio. Não sei se vocês sabem que a gente fala, nossos egressos são biólogos, químicos, físicos, engenheiros e etc. No IEM, por exemplo, a gente tem farmacêutico, médico. Acima de ferro, nenhum desses elementos foi criado em estrela, né? Não é por fusão. Esses elementos mais pesados, eles são criados em explosão de supernova, por isso são tão raros, né? O tório e o urânio. E também a radioatividade, ela é um fenômeno de desequilíbrio entre os campos coulombiano, força fraca e força forte, né? A gente, do ponto de vista mais simplista, quando estuda isso na graduação em engenharia nuclear, a gente fala disso em relação a uma linha de desequilíbrio entre nêutrons e prótons no núcleo. Mas, na verdade, a radioatividade ela é um desequilíbrio entre campos coulombianos, a força fraca, que mantém agregado as partículas fundamentais, lá os nêutrons e prótons, e a força forte, que tem curta alcance e que mantém o núcleo de prótons que deveriam ser repulsivos agregados, né? E, por isso, núcleos muito grandes tendem a ser instáveis e emitir radiação, porque o raio começa a ficar tão longe que a força forte passa a ser menor do que a força coulombiana. Então, a radioatividade é um fenômeno de desequilíbrio entre esses três campos. A gente sabe isso bem hoje, os físicos sabem muito melhor do que eu. Então, a Marie Curie e o seu esposo conseguiram separar dois elementos que eram mais radioativos ainda do que o urânio. Primeiro, ela chamou de polônio, por causa da sua terra natal, o segundo de rádio, e a eternizou essa emissão. Ela estava, na verdade, medindo o que a gente sabe, ela estava medindo raios de gama, tão somente, né? Até porque ela cobria os seus aparatos. A gente sabe que uma folha de papel é capaz de deter uma partícula alfa, né? Então, esse fenômeno ficou chamado de radioatividade, que é essa propriedade que eu estou acabando de dizer, que é um desequilíbrio entre esses três campos, que faz a matéria ser instável. Eu tive um professor que dizia para mim, nesse primeiro ano de curso que vocês vão fazer aí, que a natureza foi madrasta com energia nuclear. Porque quando a gente trabalha com reatores, né, e a gente tem fissão, seja ela térmica ou rápida, não importa a energia, todas elas formam uma distribuição de probabilidade, que a gente chama de curva do camelo. Tem alguém com o microfone aberto. Que a gente chama de curva do camelo. E meu colega eu volto a dizer que tem alguém com o microfone aberto. E, portanto, a gente podia ter a probabilidade de formar ouro, platina. Na verdade, acontece, né? Dependendo da energia incidente e de que se a gente está com um tipo de alvo. Mas, infelizmente,
o que mais acontece é que os filhos da fissão, os produtos de fissão, são nuclearmente instáveis para o nosso desespero. Essa é a minha frase clássica desse grande mestre, um dos grandes influenciadores técnicos e como postura profissional na minha vida. Quando eu chegar lá a falar da área de reatores, eu volto a esse assunto. E aí a experiência clássica do Rutherford, onde ele separa e prova que a energia, que a radiação, ela vem do núcleo, porque ela tem massa, e submete a um campo, ganha prêmio Nobel por essa experiência, que ela tem, que a energia, que a radiação, ela pode ser simplificada em 3 tipos básicos, né? Alfa, partículas, núcleos de hélio, beta, elétrons, e alfa, que na verdade é a radiação eletromagnética de alta frequência e energia. Pode passar, professora, por gentileza. Professora Iná? Enfim. E aí a vida segue. Vida segue com um século muito entusiasmado na física nuclear. O professor Aragão deve estar ouvindo aí, super entusiasmado, né? Fez doutorado na mesma universidade do Albert Einstein. E até que, e isso é muito importante para a história da energia nuclear, em 1938, um grupo na Alemanha nazista, você vê, o Hitler chegou ao poder em 1933, eleito. Depois eles botam fogo no parlamento e tomam o poder. Mas em 1938, a Alemanha nazista, já absolutamente dominada pelo regime autocrata, um grupo de cientistas brilhantes, liderado pelo Otto Hahn, na qual a Lisa Meitner pertencia. Eu faço questão de lembrar o nome dessa senhora, porque eu acho que ela foi esquecida por ser mulher e judia, se eu não me engano, mas eu faço questão aqui, então, de destacá-la. Eles conseguem realizar a primeira fissão da história, né? Bombardear um núcleo pesado, um núcleo de urânio com um nêutron, e esse núcleo se fissionar em outros radionuclídeos e liberar essa quantidade de energia aí, clássica e conhecida. Um ano depois, a filha do casal Curie, a Julie Curie, consegue estabelecer a primeira reação em cadeia, não controlada. Quem fez isso? Pode voltar, por favor, professor. Não controlada, quem fez isso pela primeira vez foi o físico italiano contratado pelos americanos para o projeto do Chicago Pi, né? Mas, enfim, o Fermi, o Enrico Fermi, mas ela conseguiu a primeira reação em cadeia. E aí, uma figura pouco conhecida na história da humanidade, chamado Albert Einstein, ele percebe que aquilo tem um enorme potencial para o bem e para o mal, né? O que é uma bomba? Uma bomba é uma grande liberação de energia simultânea. Imagina você ter a fissão de um átomo liberando 200 MeV. Quantos átomos tem em 1 quilo de matéria? Em 2 quilos? Em 10 quilos? Em 300 quilos? As bombas, na época, eram toneladas, no ano da Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu para o presidente Roosevelt. O presidente Roosevelt, talvez o maior presidente da história americana, o único a governar por três mandatos, foi eleito ao final de 1932. Os Estados Unidos passavam uma crise muito séria, desde 29, com um presidente chamado Hoover, né? E o presidente Roosevelt é eleito, mais de 90% do eleitorado assume em 1933, e durante a primeira semana de governo ele fecha os bancos e apresenta para os Estados Unidos, para a nação, um plano keynesiano desenvolvimentista chamado New Deal, muito parecido com o que o presidente Biden está fazendo agora, colocando 4 trilhões de dólares do Estado americano, de desenvolvimento da economia americana. Eu também queria fazer aqui uma parte, eu lembrei. Eu tive a curiosidade de estudar os balanços financeiros das universidades particulares americanas
Nem todas são particulares, viu? Algumas são públicas. Mas mesmo as particulares, eu não consegui achar nenhuma. Se alguém conseguir, me avisa. Nenhuma que, pelo menos, de 70% a 80% do seu volume de capital para ser mantido não venha de projetos do Estado, direta ou indiretamente. Então, eu também queria fazer esse registro que a ciência ela está profundamente sustentada nos recursos do Estado. E isso é verdade nos Estados Unidos, não pode ser diferente no Brasil, eu imagino, né? E tudo que nós conseguimos na área nuclear no Brasil, eu também cito aqui um professor que falou isso em Brasília, numa reunião, tudo que nós fizemos na área nuclear do Brasil só dentro do Estado. E a gente não fez pouco para um país com as nossas dificuldades. Continuando, o presidente Roosevelt é uma pessoa muito sagaz, ouviu o que o Einstein tinha escrito e fundou um comitê, né? E esse comitê, o Advisory Committee on Urânio, nos Estados Unidos, ele foi responsável por abrir duas linhas de atividade. Uma, ele contratou o Enrico Fermi para fazer dessa descoberta algo benéfico para a humanidade, né? Se está produzindo energia, então vamos tentar transformar essa energia numa máquina de engenharia capaz de transformar essa energia em algo a ser utilizável pela sociedade. Mais ou menos a preocupação que a gente tem hoje com a fusão, né? Eu imagino que a fusão, em algumas décadas, a gente possa até ter o nosso solzinho particular, mantido lá estável nos campos magnéticos, mas daí a transformar isso numa máquina que possa tirar energia para a sociedade, eu imagino que ainda haja um grande espaço que a engenharia tem que dar, em medidas, em controle e etc. Eu não sou adivinho, nem poderia ser, a ciência me surpreende a cada dia. Eu duvidava, há um ano atrás, que nós teremos uma vacina depois de um ano, porque não havia histórico na humanidade desse registro. A mais rápida vacina teria sido a do ébola, com toda a máquina americana trabalhando em cima disso, já no século XXI, e levou 3 a 4 anos. Então, há um ano atrás eu não acreditava que a vacina sairia em um ano, eu estava enganado. Eu posso também estar enganado. Na verdade, na minha vida, eu vou falar disso ao final, eu sempre estive mais enganado e sempre perdi muito mais do que venci. Mas eu não acredito. E não acredito porque o mercado diz que não. Eu não acredito que, até o final do século, a fusão venha a ser uma máquina que possa gerar energia para a sociedade, né? Tanto é que a gente vê iniciativas, por exemplo, e essas pessoas não são bobas, né? Não são bobas. O Bill Gates está contratando uma empresa inglesa para desenvolver reatores a sal fundido para substituir a propulsão de 40 mil navios e para durar sem recarga, 40 anos de vida útil. São reatores epitérmicos a sal fundido, então não vão precisar de recarga, dado o enriquecimento, enfim. Bem, se ficar pronto daqui a 10 anos, mais 40 anos, 2070. Os chineses estão inaugurando os APMIs por aí. 60 anos. Estamos em 1920, 2020, 2080. Eu não acredito, por uma questão de mercado, que essas pessoas estejam fazendo investimento para perder dinheiro. Então, essa é mais... Se alguém aqui, dos alunos, estivesse desanimado com a área de reatores de fissão, eu quero dizer, não fiquem desanimados, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vejo um futuro absolutamente promissor que vai absorver todos e mais alguns para que o planeta possa existir na área da fissão, o que não compete, muito pelo contrário,
eles caminham em paralelo com o desenvolvimento da fusão, da qual eu também sou um entusiasta. Não pensem que a minha crítica, eu tenha feito qualquer crítica à fusão, não. Eu estava só tentando dar aqui a minha opinião em relação ao que eu acho que vai ser a temporalidade. Bem, a vida segue aí na história da engenharia nuclear, os dois braços, o projeto Manhattan, para desenvolver a bomba. Pode botar, professora, ali o esquema do primeiro reator da história, o Chicago Fire, do Fermi. Ele ficou crítico em 42, eu lembro de cabeça, já passou a transparência, mas eu lembro de cabeça. Foi dezembro de 42. Ele era um reator moderado a grafite, era um reator térmico, e os Estados Unidos, essa foi a dimensão americana de transformar a descoberta da fissão em algo útil para a geração de energia para a humanidade. O outro braço, passa, professora, por gentileza. O outro braço é o projeto Manhattan. Vou passar o transparência, professor Inayá. Bem, o projeto Manhattan, liderado por um físico chamado Oppenheimer, eu quando falo sobre isso, meus alunos sabem, eu fui até convidado por uma aluna muito querida, a Jaqueline, para dar uma entrevista sobre o projeto Manhattan. Eu fico emocionado. Emocionado porque a humanidade, infelizmente, isso aconteceu, tomou conhecimento da energia nuclear com 2 bombas. Mas fico emocionado, sobretudo, pela capacidade de uma nação, em 3 anos. Você tem a fotografia de Oak Ridge em 41, o Japão... Volta, por favor, uma transparência, professor. Mais uma, professor. Mais uma, professor. O Japão ataca Pearl Harbor em 41. Os Estados Unidos não está fora da guerra. As fotografias de Oak Ridge, elas são de um descampado. Passa, por gentileza, professora. Pode passar mais 2, que aí a gente vai ver a fotografia do Oak Ridge. Mais uma. Esse é o do Chicago Fire. Aqui à direita a gente tem... Não, volta. Bem, na transparência anterior, a gente pode ver lá, à direita, uma foto tirada em 44 do que é Oak Ridge, lá no Tennessee. Quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça. Né? Primeiro, vá a Nashville. Meu amigo Fernando Andrade Lima já esteve em Nashville. Universidade belíssima, passa um riozinho dentro, uma cidade, vai ouvir as músicas, depois pega um carro e vai a Oak Ridge. Eu fico emocionado porque é a capacidade de um povo. A Oak Ridge não começou em 41, ela começou nas universidades americanas do século XIX e na cultura do saber de um povo. Eu falei muito pouco lá do discurso de Galileu, do livro, que é um debate entre Simplício e um outro personagem, e os Simplícios estão até hoje aí na história da humanidade, atrapalhando o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas. E eu fico muito emocionado porque quando eu estava no primeiro grau, eu ouvi dizer que o Brasil era o país do futuro. E eu já passei de meio século e o futuro ainda não chegou. O nosso país é um país com 220 milhões de pessoas, com uma língua indo-europeia moderna. Isso é muito importante, uma língua indo-europeia moderna. Você imagina se a dificuldade do chinês, que escreve mandarim. Mandarim são desenhos. Cachorro é um desenho, agora cachorro preto é um desenho com mais outro símbolo. Sabe o que eles fazem para poder ter teclado? Eles inventaram uma coisa chamada chinês simplificado. O professor Sujan só me corrige, eu sei que o senhor é mongol, da Mongólia, mas eu estava lendo pelo menos sobre o cantonês e mandarim, é assim. O chinês simplificado você usa o alfabeto indo-europeu, das línguas modernas. Nossa língua é uma língua indo-europeia moderna, para representar foneticamente as palavras em chinês.
para que você possa ter reprodutibilidade. A gente com 23, 24, eu não sei quantas letras tem, não, sabe? Porque toda hora muda. Acrescentaram há pouco tempo o W, o X, o Z, então eu não sei. Acho que são 26 agora. Com 26 símbolos, a gente constrói uma infinidade de palavras. Infinidade, exatamente. Agora, se você tem um alfabeto que é ideograma, que é desenhado, não. Cada coisa é um desenho. Olha que atraso civilizatório. Né? Assim como eu citei há pouco tempo, imagina fazer conta em romano. O adianto civilizatório dos números indo-arábicos e do zero, conceito de zero, que guarda a posição decimal para a gente poder passar para outra casa e para outra casa decimal, que isso deu para a humanidade. E Oak é a prova, e todos estão aqui os pontos onde foram desenvolvidos estudos para o Projeto Manhattan, é a prova de que uma sociedade que valoriza a cultura, a educação e o saber é capaz de fazer em 3 anos. Em 3 anos. Infelizmente, foi uma bomba. Passa, professora, mais um slide. Em 45, eles explodem 44, 45, a primeira 45, isso 45, a primeira bomba no deserto, e em agosto de 45, pode passar a transparência, por favor, professor. Em agosto de 45, infelizmente, 2 bombas explodem sobre o Japão. E aí eu queria contar mais uma história sobre a minha vida que se passou aí na energia nuclear. Uma vez eu estava em Brasília, eu passei muitos anos indo a Brasília por causa da CAPES, eu fui 2 vezes avaliador dos programas das engenharias 2, onde a nossa engenharia nuclear está, né? Mas eu participei de dezenas e dezenas de outros grupos de avaliação, então eu passei muito tempo. E uma vez eu conheci 2 pesquisadores da área de mineração, eles eram gaúchos. Os 2 tinham feito doutorado na Austrália. Um era uma pessoa profundamente religiosa e o outro era ateu. Bem, eu comecei a se humanizar, a gente foi jantar um dia e primeiro eu estava no restaurante, chegou primeiro o religioso. Aí ele disse para mim assim: rapaz, eu não sei como é que fulano, não vou falar o nome porque eles todos estão aí, vocês conhecem. Um já se aposentou, foi para a Alemanha. Ele era o coordenador na época do Engenharia 2. Os 2 eram da área de mineração. Ele falou: eu não sei como é que o fulano continua sendo ateu. Porque a gente estudou junto lá na Austrália e aconteceu um problema com ele, foi fazer um safari lá no meio e ele se perdeu do grupo e ficou 48 horas no deserto interior. E ele foi salvo, milagrosamente. Não sei como é que uma pessoa que passa por uma experiência, isso o religioso me dizendo, uma pessoa que passa por uma experiência dessa pode continuar sendo ateu. Eu fiquei calado. Né? É verdade. Daqui a pouco chega o outro. Aí eu falo: fulano, Beltrano me contou que uma história sua. Ele falou: é verdade, mas é por isso mesmo que eu sou ateu. Eu falei: como é que história é essa? Pois é. Quando eu estava já delirando, eu apelei para tudo. Eu comecei a rezar e a pedir a Deus para me salvar. E aí passaram 2 aborígenes. E aí esses 2 aborígenes me salvaram, ligaram lá para o sistema de auxílio, resgate da Austrália, e o helicóptero veio e me salvou. Então, não tem nada a ver com Deus. Se Deus existisse, eu não teria sido salvo pelos aborígenes. Então, vejam bem. Tem alguém mentindo? Não. Os 2 estão contando a mesma história. E aí eu faço aquela referência à frase muito feliz de uma escritora contemporânea do século XX, a Anaïs Nis. Na verdade, o nome dela é grande, é francesa. Ela tem um primeiro nome antes de Anaïs, aí um monte de nome, Nis, depois ainda tem um sobrenome. Mas ela é conhecida assim. E ela disse o seguinte:
e isso é importante para a nossa profissão. As pessoas, elas veem as coisas não... Nós vemos as coisas não como elas são, e sim como nós somos. E essa experiência que eu tive com essas duas colegas foi exatamente isso. Um viu o mesmo fato como ele era. Ele era altamente religioso. O outro viu o mesmo fato como ele era ateu. Mais uma vez, eu faço aqui a minha ressalva que não há nenhuma menção à religiosidade nem à fé de ninguém. Isso é uma manifestação privada da cidadania. Eu não entro nesses aspectos. É só o entorno do que aconteceu, da história. Mas eu quero dizer isso porque isso impacta novamente, meus queridos colegas que iniciam hoje a trajetória que eu iniciei há 27 anos. A gente tem que tentar, e é muito difícil, eu muitas vezes não consegui isso na minha vida, olhar para as coisas como elas são no exercício da nossa profissão e não como nós somos. É muito difícil. Mas o papel do cientista é esse, é não ter... Vocês podem pegar aí o método científico e eles, mesmo os mais clássicos, mesmo os positivistas, mesmo o do Augusto Comte... Pode vir. Estou com tudo desligado aqui, só estou ouvindo. Pois não, Nilo, você está de novo com o microfone aberto, me ouvindo para me dar muito orgulho, mas com o microfone aberto. Foi então, meu aluno. Pois é, professor. Professor Alvim? Oi. Está com o microfone aberto, meu caro professor. Eu? Meu mestre. Então, você vê, isso é muito complicado, mas isso você pode pegar o método científico, ele vai, qualquer um, até os mais modernos, os mais antigos, a gente não pode olhar para um fenômeno com os nossos preconceitos, com as nossas visões pré-estabelecidas, o que é muito difícil, porque faz parte da alma humana. Então, eu chegando já para o último terço, volta por gentileza, professor. Chegando já para o último terço da minha apresentação, eu queria citar aqui o que se faz. A energia nuclear, poucas pessoas fazem ideia da dimensão que ela tem, não só na geração de energia para a humanidade, ela já chegou a perto de 20% do que a energia, do que a humanidade consumiu. Hoje regrediu para 12%, mas chegou a ter 11%, mas retomou para 12% ou 13%. E as aplicações das radiações nucleares são incontáveis. Eu listei aí, elas têm contribuições na saúde, nas artes, né? Isso eu não vou, até porque o professor Ricardo vai me chamar a atenção, que eu devo falar alguma besteira, se eu for me atrever a falar sobre isso. Elas são incontáveis. Mas eu queria falar mais uma última história de vida, que é a lição aí da moça do aprendiz, porque eu lembrei, quando eu falei de de radiofármacos, eu lembrei de uma história. Tem uma história clássica, iniciática, aí que diz o seguinte: um mestre e um aprendiz iam andando, chegaram na beira do rio, encontraram uma mulher muito bonita, e ela estava com dificuldade de atravessar o rio, e o mestre imediatamente a pegou no colo. O mestre, que tinha feito votos de celibato, etc., ajudou a senhora a atravessar o rio. Ela se molhou toda, ficou com um vestido transparente, colocou ela do outro lado do rio e continuaram andando, deixaram ela lá, o aprendiz inquieto ao lado do mestre. Até que até que uma hora o aprendiz falou assim: mestre, pode, se um homem religioso, com voto de castidade, um homem tão puro, o senhor pegou uma mulher que estava seminua, né? Teve contato físico íntimo com aquela pessoa? O mestre respondeu a ele: olha, eu deixei ela lá na beira do rio. Você está trazendo ela até aqui. Meus queridos, não levem com vocês a amargura nem o rancor. Eu vi um programa nível A
de uma das maiores universidades do Brasil, ele era A nos anos 90, ser descredenciado na última avaliação da CAPES, o Programa de Engenharia Química. Se o professor Tessan estiver me ouvindo, ele vai lembrar. Mudaram os professores? Não, são os mesmos. O programa mudou de universidade? Não, uma das maiores universidades federais do Brasil. O programa, na época, a avaliação era A, nos anos 90. Por desentendimento, brigas, rancores, processo na justiça, os caras se aposentaram e continuavam processando o outro na justiça e entravam, faziam denúncia no Ministério Público. Então, meus colegas de profissão, eu digo isso, nem sempre é tão fácil, não é? Não carreguem o rancor. Estejam à altura da posição que vocês eventualmente vão exercer, porque o rancor ele destrói instituições. Eu vi isso acontecer algumas vezes na minha vida. Algumas vezes na minha vida. Pode passar, professora, por gentileza. Bem, então, na verdade, esse é a transparência, a penúltima, é a transparência que eu devia ter falado sobre ela o tempo todo, que são as perspectivas para o que seria o engenheiro nuclear do século XXI. E eu quero dizer para vocês, com toda sinceridade, eu diria para minha filha, o que eu vou dizer para vocês, eu não estou sendo, em nenhum momento, eu estou puxando sardinha ou exagerando. E a gente vai pensar juntos. Eu tenho convicção absoluta que tanto a engenharia nuclear para a produção de energia elétrica de ciclo fechado do combustível, eu já vou falar sobre isso, ela vai se impor como uma realidade, porque o planeta precisa disso nas próximas décadas, já será a geração de vocês a fazer isso para a humanidade, assim como as aplicações das radiações nucleares e do raio-x serão fundamentais para o século XXI. Vamos começar pelo que eu sei menos. Eu destaquei aqui o que eu acho, na minha visão de pesquisador, seriam as tecnologias ou áreas do conhecimento que vão ser cruciais para a humanidade do século XXI. E aí eu destaquei como a gente vai produzir e armazenar energia, eu vou falar sobre isso por último. A nanotecnologia, isso é uma realidade em todas as áreas do conhecimento, em todas as aplicações da humanidade, da saúde a qualquer outra aplicação. O século XXI porque a nanotecnologia, o nano, que é um conjunto de átomos que são 10 a menos 9 do metro, a sua dimensão para baixo, por isso nano, tem um conjunto de propriedades em relação à sua superfície que o caracterizam física e quimicamente de forma diferenciada, mas são um mundo de dimensões, onde, para a gente enxergar, a gente já precisa de energia, de radiação eletromagnética da faixa de raio-x. Agora, entre eles, eu não tenho dúvida, no mundo deles, a radiação gama vai ser fundamental. Eu estava lendo ontem, inclusive, aqui eu também destaquei engenharia genética, um grupo modificando um gene de uma fruta cítrica por radiação gama, fazendo uma mutação para que ela passasse a ser resistente ou tivesse características. Porque eu também destaquei aqui que eu acho que alimentar 10 bilhões de pessoas daqui a 30 anos e 11 até o final do século será um grande desafio. E alimentar, se a gente não quiser destruir o planeta, né? Como já aconteceu com algumas civilizações, quem tiver curiosidade, leia um livro
que eu esqueci o nome agora, porque eu estou ficando velho, mas está ali na minha estante, Colapso, que fala sobre civilizações que foram extintas, se auto-extinguiram. O último comeu o penúltimo, que depois morreu de fome. Então, a autoextinção não é novidade na história da humanidade. Portanto, se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo com o planeta, a gente não pode continuar produzindo comida como a gente produz, e a gente não pode continuar gerando energia queimando hidrocarboneto. E eu digo aqui, o século XX foi o século da química, o século XXI vai ser o século da biologia e da física nuclear e da engenharia nuclear. Então, por isso eu tenho convicção, porque as tecnologias do futuro são a nanotecnologia, a engenharia genética, aplicada à saúde, à agricultura, a forma com que a gente produz alimentos, como produzir alimentos sem desmatar a Amazônia ou sem impactar o meio ambiente, melhorando a qualidade das sementes, fazendo manipulação genética eventualmente, utilizando áreas nas próprias cidades, nos terraços, e aí você precisa, por exemplo, uma das técnicas, esterilizar o solo para depois colocar micro-organismos que sejam benéficos e vida, biovida específica para aquele solo, para que você não precise usar produtos químicos. Como eu já falei, na dimensão do mundo nano, você enxerga as coisas você vai medir coisas com a régua compatível, no mínimo com radiação X. Tem gente aqui que trabalha, professores, eminentes professores aí do programa, que trabalham com nano-CP, né? Então, e que é tomografia, na verdade, é raio-x. Então, eu não tenho dúvidas. Se vocês estão indo para a área de aplicações, vocês serão profissionais do século XXI, porque os desdobramentos, a humanidade só vai existir mediante esses desdobramentos aí, essas tecnologias. Se alguém discordar de mim, quiser acrescentar, podem ficar à vontade, essa é só a minha opinião. Também dizem que o homem que vai viver 150 anos já está vivo, né? A pessoa já nasceu, e para viver 150 anos, haja nanofármaco, haja radiofármaco, haja exame de imagem, o que a gente faz bem com as aplicações da energia das radiações nucleares. Então, meus caros alunos, falo isso como se estivesse falando para minha filha. Não hesitem. A gente pode estar passando por uma fase de dificuldades específicas no nosso país, no mundo em relação à pandemia, mas as coisas passam, a gente precisa sair da onda, né, e olhar de cima e ver que as aplicações da energia nuclear, elas estão profundamente ligadas ao futuro da humanidade, e o futuro só vai acontecer com essas aplicações. Vou encerrar falando de energia nuclear. Pois é. Como eu disse, lá o meu professor me dizia, olha, quando a energia nuclear foi quando o Otto Hahn fissionou os problemas de energia da humanidade, quando o Fermi fez ficar crítico, o Chicago Pi, depois foi em Idaho, o primeiro reator, foi um reator rápido, por coincidência, a produzir energia para casas, energia elétrica. Um ano depois, de 56, o Nautilus, um submarino com um reator PWR, começa a navegar. A primeira instalação nuclear de potência, Shipping Port, também na década de 50. Os problemas da humanidade estavam resolvidos. A energia, você vai fissionar um átomo e vai ter energia abundante. Mesmo que seja reator térmico, não sei se todos estão acostumados com essa terminologia, a gente hoje, de maneira geral, a gente usa a tecnologia de reatores que fissionam elementos que são físseis, que
tem maior probabilidade de fissão com nêutrons com baixa energia de incidência. Então, para isso, como os nêutrons saem da fissão com alta energia, a gente precisa reduzir essa energia para que eles possam provocar novas fissões. A gente chama isso de termalização ou de moderação. E aí a gente faz isso com grafite, com água, enfim. A gente usa essa tecnologia de reatores. Só que essa tecnologia de reatores, infelizmente, ela gera produtos de fissão que são nuclearmente instáveis e por milhares de anos. E isso tem sido o calcanhar de Aquiles da energia nuclear. Um reator térmico, você não perde o controle dele. Se ele começar a esquentar, por exemplo, você tem um efeito chamado Doppler do combustível, você começa, o urânio 238, que está ali presente, começa a capturar mais nêutrons e a reação nuclear não se mantém. Isso é uma segurança intrínseca do fenômeno dos reatores térmicos. Sem falar na realimentação do refrigerante, no caso de reator térmico, a água que é positiva, enfim, que é negativa, a inserção de reatividade. Então, nós não temos problema de descontrole, essa história de que um reator térmico vai explodir. Chernobyl é outra coisa. Chernobyl foi suicídio e não era um reator moderado à água, era um reator moderado a grafite. Um dia, se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso. E que já formava vapor dentro do núcleo. Por isso ele tinha coeficiente de realimentação do refrigerante positivo. Mas isso é outra história. Eu não considero Chernobyl acidente, viu? Vocês podem dizer isso para todo mundo. Eu considero Chernobyl suicídio. Se a pessoa que estiver levantando o avião aqui, eu moro aqui perto do Santos Dumont, moro aqui do lado do Pão de Açúcar. Se ele resolver jogar o avião contra o Pão de Açúcar, vai morrer todo mundo. E a tecnologia aeronáutica não tem nada a ver com isso, né? Se um operador de turno lá desse reator russo, bem característico, e que a gente não usa aqui no Ocidente, felizmente, eles já estão descomissionando os últimos na Europa Oriental, não tivesse operado o reator em condições que ele não podia operar, não teria acontecido o acidente. Agora, se você quer suicidar, né, o fogo é perigoso. Nem por isso a gente deixa de usar no fogão, no aquecedor a gás. Agora, se eu resolver botar fogo na minha casa, eu vou morrer queimado, né? Então, Chernobyl eu não considero acidente. Fui convidado, o professor Neá também foi convidado, eu sei, talvez outros professores já dar uma entrevista sobre Chernobyl, eu declinei, porque eu não considero acidente. Então, já ia causar polêmica, eu considero suicídio. Mas, voltando lá ao que eu estava falando, a energia nuclear foi madrasta. Mas a solução já existe, e são os reatores que a gente chama de ciclo fechado do combustível nuclear. Porque os reatores rápidos, aqueles que não utilizam como combustível elementos que são fissionáveis, têm maior probabilidade de fissão, por reatores com alta energia, com nêutrons com alta energia, eles são capazes de queimar os actinídeos menores, que são produtos de fissão com meia-vida enorme, que é o nosso problema aí nos reatores térmicos. Eles têm nêutrons excedentes para queimar o plutônio, para queimar o urânio 238. Você imagina a ordem de grandeza. Não sei se vocês sabem, o urânio 235 ele é menos de 1% da incidência natural de urânio, esse radioisótopo, no planeta. E aí a gente passa a ter como combustível todo tipo, o urânio 238 passa a ser combustível indireto, combustível direto, e você aumenta por ordem de grandeza a capacidade de geração de energia elétrica. E aí eu afirmo aqui, categoricamente, não há outra fonte que não seja impactante. Você pode queimar carvão. Carvão tem menos, mas tem tanto potencial energético para manter as condições da humanidade para o século XXI. Mas se você queimar carvão na escala necessária para os gastos da humanidade, estou falando do item 1, você vai destruir o planeta. O aquecimento global é iminente. E outras coisas. Se você continuar com a era dos hidrocarbonetos, você destrói o planeta. Mas então vamos usar as alternativas
que estão aparecendo, eólica, solar, etc., elas são muito bem-vindas como complementares. Primeiro, elas são impactantes. Não existe almoço grátis. Segundo a lei da termodinâmica, se você está mudando a ordem do universo, você está mudando, você está aumentando a desordem do universo, se você está fazendo uma transformação. Então, todas impactam. E impactam, se vocês quiserem também, eu tenho palestras sobre isso, por exemplo, a mineração de terras raras na Mongólia Central, uma figura terrível, para fazer os eletroímãs dos cataventos, aí, lá que botam no Ceará, que todo mundo acha bonitinho. Mas, fundamentalmente, o problema das energias ditas limpas é que, primeiro, não são limpas, elas impactam. Na externalidade, que é o conceito total, desde o ciclo inicial da mineração até o descomissionamento, impactam mais do que a energia nuclear, inclusive com a emissão de CO2. Estou falando de eólica e de solar. A solar, inclusive, é um engodo, a solar fotovoltaica, porque você não tem perenidade, você vai precisar usar bateria, e isso é virtualmente impossível. Além de eles desconsiderarem, por exemplo, que passarinho faz cocô, que as células fotoelétricas precisam de manutenção, que tem poeira e diminui a eficiência. Isso tudo é desconsiderado no preço quando lhe vendem um painel. Aí você diz assim, professor, você está condenando a energia fotovoltaica, está condenando a energia eólica? Não. Cada caso é um caso. Há situações onde elas são muito bem-vindas e vão ser utilizadas complementarmente. A gente tem que, uma situação de uma sociedade distante, uma comunidade distante, você vai levar uma linha de transmissão até lá? Não. Você pode dispor desse tipo de energia. Mas elas não são firmes, elas são sazonais. Eu tenho uma frase aí, no próximo slide, para vocês pensarem. Você, para ter segurança energética, você precisa e depende de cada país, da dimensão de cada país, de como a rede elétrica de cada país está estabelecida, você precisa de um percentual de energia firme, quer dizer, você não depende de fatores climáticos para que você gere energia. E aí, eu sempre digo para meus alunos, a energia nuclear ela não é concorrente da eólica, nem da solar, nem das marés, nem de nenhuma delas, ela é complementar. A energia nuclear ela concorre com o carvão, com o gás, com a lenha. E aí a escolha que se tem que fazer é entre a energia nuclear e o carvão. Essa é a escolha que o ecologista tem que fazer, que os mais conscientes já sabem. Pode passar, professora, para a próxima transparência. Então, se a gente tiver o que a gente chama de ciclo fechado, que é a gente queima os reatores térmicos, reprocessa o combustível, utiliza em reatores rápidos, eventualmente até em outras máquinas, como aceleradores, que também são capazes de gerar energia e incinerar produtos de fissão. O final desse ciclo, eu tenho uma figura que ela está a seguir, não vou mostrar para vocês, não sei que quem tenha curiosidade, que mostra exatamente em quanto tempo os combustíveis depletados de um reator água leve levariam, sem tratamento algum, para voltar ao BG do urânio. Se a gente fizer reprocessamento tradicional hoje, urex por ex, em quanto tempo eles levam para voltar ao BG? Se a gente queimar em ciclo fechado, quer dizer, depois fazer reprocessamento, utilizá-los em reatores rápidos, regeneradores, incineradores, em quanto tempo eles voltam ao BG? E a gente aí está falando de ordem de grandeza de centenas de anos. Centenas de anos faz parte da natureza da história da humanidade. Qualquer processo industrial, por exemplo, produção de alumínio, deixa um mar de bauxita que você tem que ficar por centenas de anos lá. Então, isso... E sem contar que, como a gente está usando a matéria para transformar em energia, a gente começa com toneladas e termina com quilos, né? No ciclo fechado. Porque a gente vai queimando, transmutando e fissionando e usando matéria
para virar energia. Então, a energia, só há uma saída. Eu não tenho nenhum constrangimento. Eu tenho escrito isso há 15 anos. Eu tenho um artigo no Senado, infelizmente, acho que ninguém leu. Eu tenho até medo que leiam e mandem me prender, não sei. Que eu digo explicitamente, o nome do artigo é Fanáticos e Irracionais. Podem procurar ele, está lá na Biblioteca do Senado da República. E que eu afirmo categoricamente que, se o Brasil tomar o caminho de outros, a gente iria queimar outros, por exemplo, a Alemanha, a gente iria passar a queimar mais carvão, mais gás. E o Brasil tomou esse caminho. A nossa transição hidrotérmica foi essa. O Brasil hoje queima mais gás, mais carvão, até lenha. Infelizmente. Eu não sou nenhum adivinho, não. Se eu fosse adivinho, eu estaria rico. A gente descobrir aqui os 6 números da Sênia. São 6 da Sênia, né? Pois é, não adivinho, não, mas não foi difícil concluir. Vocês, junto comigo, acho que conversando aqui, pelo que a gente... Vocês pensem por si, façam mais uma lição do cientista. Se façam as perguntas. Perguntas, elas valem muito mais do que as respostas. Pensem nas perguntas. Perguntem a vocês se realmente há uma alternativa para a produção de energia, para a humanidade, para as demandas que a humanidade tem para esse século. Uma alternativa no estado da técnica, né? Você dizer, não, a gente vai conseguir uma pilha maravilhosa. Vai conseguir quando? Não, a gente vai conseguir que a fusão vai conseguir quando? A energia nuclear, ela é hoje. A energia nuclear, a fissão. Os reatores rápidos estão prontos para hoje. A gente consegue ter um ciclo fechado em 10 anos. E vamos precisar ter, pelo menos até a década de 40, senão a gente vai ter sérios problemas de aquecimento global. Quem fala isso é o IPCC, não sou eu não, hein? Podem procurar lá, acho que já está na quinta ou na sexta edição do IPCC. Eu destaquei aí, olha, modestamente, tem uma frase que é minha, vocês me perdoem a ousadia, mas é uma frase sobre o que a gente está conversando aqui. Tem frases de ecologistas históricos falando sobre energia nuclear. Ou seja, eu não fiquei maluco. Os nossos professores do PEN não estão delirando. Nós sabemos o que nós estamos falando em relação ao futuro da energia nuclear, tanto para as aplicações quanto para a produção da energia nuclear por fissão. E eu estou sempre pronto. Sempre estive, sempre estarei, dentro das minhas limitações, que são muitas, a debater o assunto em qualquer circunstância, em qualquer cenário, com qualquer um. Até disposto a aprender. Eventualmente, pode vir alguém do Greenpeace, um ecologista, alguém contrário à energia nuclear, e me ensinar. Eu tenho essa humildade. E, se convencido for, eu não tenho compromisso com o erro. Mais uma lição, meus queridos. Não tenho compromisso com o erro. É muito parecida com aquela não carregue em rancor. Mas até o momento, eu não... E olha que eu procuro, mas procuro muito alternativas viáveis à energia nuclear de ciclo fechado para a geração de energia necessária para a humanidade, sem acabar com a humanidade. E eu gostaria que alguém me dissesse se soubesse. Eu escrevo isso em todos os lugares, eu nunca tive ninguém que tenha me respondido. Quem me conhece há décadas, eu escrevo isso há décadas, essa pergunta. Eu já ouvi desaforos, coisas assim. Isso é mais uma técnica. Eu não sei se é sofista, mas é uma técnica muito interessante dos detratores da energia nuclear. Eles não fazem conta. Então, quem não faz conta, a palavra falar, quem fala o que quiser, né? Sabe que meus pais moraram nos Estados Unidos? Eu vou acabar em 5 minutos, vocês me perdoem, mas eu vou contar essa história e depois conto mais uma do Darcy. Meus pais moraram nos Estados Unidos, uma vez eu estava na embaixada, meu pai trabalhava na embaixada. Chegou uma pessoa, ele visitava pessoas no corredor da morte.
não sei o que ele foi tratar lá com meu pai, ele era americano. Aí meu pai estava ocupado, eu fiquei falando com ele lá, e ele falou assim para mim: olha, você sabe, uma hora a conversa foi para um ponto, ele me contando o seguinte: sabe que todas as pessoas lá, quase que sem exceção, têm histórias, corredor da morte, condenados à morte, na Flórida, especificamente. Todas, não sei se era Flórida ou Texas, ambos têm pena de morte, estado. Tem ótimas histórias, convincentes, ótimas e convincentes. Elas só não resistem à técnica socrática de ficar perguntando, aquela que eu citei lá no primeiro, de ficar questionando sistematicamente: mas por que isso? Mas e aquilo? Essas perguntas. Se deixar elas falarem, olha, sai todo mundo convencido que é um grande injustiçado. Pessoa que esquartejou a mãe, os caras sabem de botar o fogo nas crianças, olha, coisas inimagináveis. Tem uma justificativa que você acredita na ideia, na história do cara. Eles só não resistem e aí eu falo isso dos ecologistas. Os maus ecologistas, porque eu sou um ecologista, naturalmente, por isso sou um engenheiro nuclear entusiasmado. Eles não fazem contas. Ignoram aspectos quantitativos, características efetivas de você ter, por exemplo, na rede, um sistema eólico que fica jogando e tirando carga da rede, fazendo oscilação na rede com quase 20% da potência instalada. Nem vou entrar no aspecto que a potência instalada é muito diferente da energia produzida, mas, enfim. Isso dá uma instabilidade na rede no nosso país enorme. Então, essas coisas são ignoradas. Eu fui com os alunos, tem fotografias minhas aí, para Caetité. Para Caetité, a gente pousa em Vitória da Conquista. Sabe o que eu vi? Uma fazenda eólica abandonada, toda enferrujada. Sabe por quê? Porque eles não fazem contas. Então, não era viável economicamente, porque era longe de uma linha de transmissão, se fazia a fazenda lá. Mas ela estava lá, enferrujada. Deve estar lá até hoje, para todo mundo ver. Em Vitória da Conquista, quem for a Caetité vai ver do avião pousando em Vitória. A última coisa que eu queria falar com vocês, já agradecendo muito pela atenção e por terem me ouvido. Eu vi que ninguém saiu, os 99 do bate-papo ficaram aqui. Espero que tenham outros me ouvindo pelo YouTube, que provavelmente os familiares e amigos, né, que são os que, com muito carinho e amor, têm me aturado aí pela vida, a minha personalidade não tão simples e fácil de lidar. Mas eu queria compartilhar aqui com você uma última lição que eu, falando ainda algumas semanas com esse meu grande mestre, eu citei alguns, muito decisivos na minha formação, né? O professor Alvim, o professor Aquilino, o professor Bogado, o professor Viliana, e o meu orientador, naturalmente, esses muito decisivos na minha formação, cada um, minha formação que eu chamei de pato, né? Porque eles são cada um de uma área. Inclusive o professor Ricardo, que me deu aula de detecção, e o falecido professor Edgar. Eu tive aula com o professor Borges, com a professora Virgínia, de Física Nuclear e de Produção Radiológica. Bem, fiz que fazer menção a eles. Se eu me lembrasse, eu tive aula com mais algum professor que eu não citei aqui, que gostaria de citar antes de falar do Darcy, que não estão mais no programa. Não acho que citei todos. Tive aula de engenharia com a professora Sônia, professor Nilson, professor Dudu, mas fundamentalmente com o professor Alvim. Tive aula de física com o professor Fernando, professor Aquilino. Tive aula de métodos matemáticos com o professor Dudu. Tive aula de métodos numéricos com o professor Alvim. Tive aula de física nuclear com o professor Ziele e com a professora Virgínia. Tive aula de produção radiológica com o professor Borges. Tive aula de detecção de radiação, não sei se o nome da cadeira é essa instrumentação, sei lá, com o professor Ricardo e com o professor Edgar. Tive aula, eu fiz todos os cursos. Meu orientador, não sei se ele gostava pouco de mim, eu fiz todos os cursos que existem
na área de segurança. Todos. Peguem lá. Eu não fiz 2 cursos obrigatórios, não. Embora eu tenha sido egresso do PREM, tenha cursado as disciplinas do PEN, meu orientador, eu falei isso com ele ontem, ele me fez fazer todos os cursos. Mas eu dei sorte, fui rápido, terminei em 3 anos e meio. Então, eu sou muito grato a todos os profissionais que me ajudaram e participaram da minha vida, estão até hoje comigo. Todo lugar que eu vou, eles vão comigo. Vou falar, então, eu estava conversando com esse professor, eu tenho muita proximidade profissional e pessoal com ele, a gente estava falando de um outro assunto, e ele falou assim, mas às vezes ele me chama de Celso, às vezes de Marcelo. Ele falou, eu não me lembro se na hora ele me chamou de Celso ou de Marcelo, falou, rapaz, olha, você lembra da história do Darcy Ribeiro, grande educador brasileiro, né? Ele foi receber em Sorbonne um prêmio honoris causa, doutor honoris causa, e ele, no discurso dele, ele fala o seguinte, olha, eu passei a minha vida, tentei construir uma universidade progressista no Brasil, eu não consegui. Eu criei um modelo de escola integral e para formar a nova geração. Não fui eu que inventei isso, não. Isso é histórico dos chineses, né? Quer formar um país, forme uma geração. Eu não consegui. Eu tentei aquilo, eu não consegui. E ele dizia: eu perdi muito mais na vida do que eu ganhei. Eu também, meus queridos colegas de trabalho, profissão que agora se integram aí à família nuclear, comunidade nuclear, chegando para fazer mestrado e doutorado na minha escola, no meu programa de engenharia nuclear. Eu perdi muito mais do que eu ganhei. Mas, assim como o Darcy, assim como esse meu mestre me ensinou, eu não queria estar do lado daqueles que me venceram. Muito obrigado. Bom, Celso, queria te agradecer pela grande palestra. Mais uma vez, obrigada.